Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja sempre em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. E é uma alegria imensa poder ter a companhia agradável de cada um de vocês. Hoje iniciamos então o nosso tríduo pascal, nessa quinta-feira santa, em que nós celebramos então com toda a igreja a instituição do sacerdócio, da Eucaristia e do mandamento novo. E o evangelho proposto para essa nossa solenidade é o evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 1 a 15, que vai nos narrar o seguinte: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água na bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os, com a toalha que trazia na cintura. Chegou assim a Simão Pedro, este disse: Senhor, tu vai lavar-me os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Pedro disse: Tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem o iria entregar, por isso disse: Não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: Entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamastes de Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deixei-vos o exemplo para que façais assim como eu fiz para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos então, hoje, com essa liturgia, o nosso tríduo pascal, onde nós estaremos então vivenciando a paixão, morte e ressurreição. E podemos então assim definir cada dia desse nosso tríduo. Hoje celebramos então a Páscoa da Ceia, onde com toda a igreja nós celebramos a instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia e o mandamento novo, o lava-pés. Amanhã, na Sexta-feira Santa, é então a Páscoa da Paixão. E no sábado, na grande Vigília Pascal, celebraremos então a Páscoa da Ressurreição. E essa nossa celebração, ela se inicia hoje e só terminará no Sábado Santo, após a feliz notícia da ressurreição do Senhor. Então iremos terminar a celebração de hoje em silêncio, em vigília, como é o convite do Senhor para os seus discípulos e que se estende também a cada um de nós. Mas vamos então observar as riquezas da liturgia de hoje, cuja a memória então hoje nos convida a podermos então celebrar a instituição da Eucaristia. Na primeira leitura, extraída hoje do livro do Êxodo, nós temos então o autor sagrado que narra para nós a Páscoa dos judeus. É interessante porque Páscoa significa passagem. Deus então instrui todo o povo judeu para que possa então ali preparar essa festa da Páscoa. E ali então o autor vai dizer como deve ser, dizendo então que cada um deve preparar um cordeiro por família, por casa, pode ser também um cabrito, sem defeito,
e tomando cuidado para evitar o desperdício. Deve então se preparar o necessário para as pessoas sem que haja esse desperdício. Então, eles vão depois tomar esse cabrito e vão ofertar, matá-lo, ofertando em sacrifício ao Senhor, bebendo um pouquinho do seu sangue e ungindo os batentes das portas, porque a praga exterminadora iria passar sobre o Egito. E foi justamente isso que ocorreu. E a porta onde estava então ali, marcada com o sangue desse cordeiro, desse cabrito, a praga exterminadora não passaria. Ou seja, todos aqueles foram então ali revestidos pelo sangue do cordeiro. E na Eucaristia, meus queridos amados irmãos, também nós somos libertos de todo e qualquer mal, porque nós que comungamos o corpo e o sangue do Senhor, temos as portas da nossa alma marcada, que nos impede, nos livra de todo e qualquer mal. Para o povo judeu que estava escravo lá no Egito, essa foi então uma noite onde Deus ele interveio e pôde libertar o seu povo das garras do faraó, porque foi através dessa praga que o faraó então liberou o povo para poder então prosseguir caminhada rumo ao deserto adentro, rumo à terra prometida, embora depois se arrependeu. Mas é um marco para a história do povo de Israel que deve então ser celebrado perpetuamente, como diz o próprio Senhor. E diante disso, o salmista de hoje nos convida a rezarmos: o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Então a Eucaristia nós chamamos de comunhão, ou seja, é comum união com Deus. Então é preciso, de fato, deixar que a nossa vida seja, então, uma vida, ou melhor dizendo, esteja em comunhão com Deus, vivendo os seus valores, seguindo tudo aquilo que Ele nos ensina. É assim que nós vamos, então, gerando essa comunhão e fazendo com que essa comunhão possa também ser presenciada, notada por todos aqueles que estiverem à nossa volta. A segunda leitura de hoje, extraída então da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo narra para nós hoje, descreve, este é um dos primeiros relatos da Eucaristia. Paulo vai dizer então: o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Ou seja, na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, depois de dar graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: esse cálice é da nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que fizereis, fazei isso em minha memória. Ou seja, toda vez que fizer isso em meu nome, fazei-o em minha memória. E assim, então, todas as vezes que de fato comerdes esse pão e beberdes esse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que Ele venha. Então é uma antecipação, e como dizia, é um dos textos mais antigos que relata, narra para nós a instituição da Eucaristia, cuja memória hoje também nós celebramos. E para poder então ali ter a Eucaristia, se faz necessário os sacerdotes, os padres. Então hoje celebramos então a instituição do sacerdócio também. E a nossa igreja é convidada a rezar pelos nossos padres. Não somente hoje, mas sempre, aproveitando essa oportunidade de poder então ali valorizar o ministério sacerdotal, essa entrega, essa doação, pessoas humanas, comuns, assim como nós, tiradas do meio do povo, que foram chamados por Deus para poder então assumir uma missão específica, de poder então ser sinal visível de Cristo, o bom pastor. Então devemos apoiar, rezar, trabalhar juntos com os nossos pares, para que assim então o reino de Deus possa acontecer no meio de nós. Seja na sua comunidade, na sua paróquia, onde quer que esteja. Precisamos então gerar essa comunhão
que é próprio da Eucaristia. E no Evangelho de hoje, nós temos então um relato do lava-pés. João é o único evangelista que não narra para nós a instituição da Eucaristia. Por quê? Ora, outros já o fizeram. Então João prefere ir além daquilo que nos remete à Eucaristia, ou seja, enquanto outros narraram a instituição da Eucaristia, eu vou narrar o compromisso de quem comunga o corpo e o sangue de Cristo. E aí nós vamos entender o Evangelho de hoje. Nós temos então João, que narra para nós no início do Evangelho, que era antes da festa da Páscoa, que Jesus já sabia que tinha chegado a sua hora, de poder então passar desse mundo para o Pai. E assim ele se reúne e ceia juntamente com seus discípulos, e após a ceia, sabendo que o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes o propósito de poder lhe entregar, como nós então estamos acompanhando a liturgia no decorrer dessa semana, Jesus então, ele toma uma toalha, amarra na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. E é interessante porque essa atitude, essa postura de Jesus é a atitude de um escravo. O escravo que era aquele, o último da sociedade, que então se inclinava e lavava os pés do seu Senhor. E Jesus o faz. Mas, chegado em Pedro, o que acontece? Pedro diz: Senhor, tu vai me lavar os pés? Não, isso jamais. E Jesus repreende: olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Tá bom, Senhor, então lava não somente os pés, mas também o corpo todo. E Jesus então vai dizer: olha, vocês já estão todos limpos, apesar de que nem todos, porque ele estava mencionando Judas. E olha, meus queridos amados irmãos, a atitude de Jesus. Jesus lavou também os pés de Judas. E aí nós podemos então olhar para a nossa vida. Nós, por tão pouco, por uma palavra mal colocada do irmão, por uma atitude do irmão, na comunidade estou dizendo, nós viramos então as costas para o irmão, deixamos de falar com ele. Pessoas, irmãos de comunidade, que não se falam umas com as outras, e como vão testemunhar essa Eucaristia? Então isso é então, um contra-testemunho contra a Eucaristia. Porque a Eucaristia nos gera comunhão, e não divisão, e não rivalidade. Jesus nos mostrou isso. Lavou os pés de Judas. E seguindo então, terminado o lava-pés, Jesus vai dizer: entendestes o que eu fiz? E então vai ensinar: ora, agora vocês não compreendem, mas vocês me chamam de mestre e Senhor. Pois bem, eu sou. E assim, se vocês me chamam de mestre e Senhor, então vocês devem seguir justamente aquilo que eu ensinei, o exemplo a qual então acabei de dar. Ou seja, vós deveis lavar os pés uns dos outros. E aqui está então a grande responsabilidade desse gesto do lava-pés. É um gesto profético. Porque não é somente você se inclinar, lavar os pés, fazer uma encenação, um teatro, mas exige de nós compromisso. É isso que Jesus deixou para nós como legado. Lavar os pés uns dos outros é você cuidar do seu irmão. E a campanha da fraternidade, o lema nos dizia: em Cristo somos todos irmãos. Então é preciso não passar de palavras a gestos concretos, de viver como de fato somos irmãos. E o lava-pés é um modo profético de podermos então anunciar o Cristo. Eu lavei os vossos pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E como isso é difícil muitas vezes para nós, se inclinar, se abaixar. Jesus fez isso sem problema algum. E por que será que isso é tão difícil para muitos de nós nos dias de hoje? Se achar que estamos se rebaixando. Ora, Deus inverte a lógica. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então não precisamos ficar preocupados com isso, aquilo, outro, não. É fazer, é agir, é servir os nossos irmãos.
É isso então que nos pede esse gesto profético do lava-pés. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos, ouvindo ecoar em nosso ouvido, em nosso coração, o apelo de Jesus, que nós possamos lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés daqueles que estão aí sofrendo violência. Violência na família, mulher sendo agredida, o filho sendo espancado pelo pai alcoólatra, drogado, enfim. É preciso botar um ponto final na violência, não podemos ser então coniventes com qualquer que seja atitude de violência. É preciso lavar os pés dos irmãos. Que possamos então colocar em prática toda essa riqueza do Evangelho e que nesse dia de hoje, em que nós celebramos então a instituição do sacerdócio, mais uma vez, rezemos sempre pelos nossos sacerdotes, pedindo ao Deus a graça da perseverança no seu ministério para que eles sejam a imagem de Cristo servo, de Cristo bom pastor no meio da humanidade. E que assim possamos também valorizar a Eucaristia, que é pão descido do céu, é o Cristo que se entrega por amor a cada um de nós, mas que essa Eucaristia que nós comungamos nos leva, nos faz sermos outros Cristos na vida dos nossos irmãos. E assim poderemos com certeza viver toda essa riqueza que é proposta para cada um de nós nessa liturgia de hoje. E que nós possamos então aproveitar esse tempo de vigília com o Senhor e possamos nos colocar sempre em atitude de adoração, de escuta da palavra desse Deus de amor, de bondade, e que nos convida e nos chama a podermos sermos os seus discípulos. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude a sermos fiéis à mensagem do vosso Filho, que possamos viver os valores do Evangelho e possamos então profetizar com a nossa vida toda essa palavra a qual então se faz presente na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, que nos acompanha nesse nosso canal, que nos ajuda a divulgar, faz com que nós cresçamos nesse canal. Muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço, por favor, clique aqui embaixo em inscrever-se e venha também fazer parte dessa família. Ative aí o seu sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando. Deixe o seu like, curta aí esse vídeo. Vamos então crescer e lembremos, esse é o primeiro dia do Tríduo Pascal. Que possamos viver intensamente a cada dia ou cada mistério proposto pela nossa liturgia, pela nossa igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.